paz do Senhor, igreja. Pode tomar o seu assento. Deus seja louvado pelas vossas vidas, pela história da igreja, da nossa denominação, do Pari, aqui, a igreja do Pari, são 55 anos. É uma igreja. Olha, esses microfones estão me perseguindo, Chico. Desde ontem, eu vou ter que comprar um e andar com ele, cara. E são 55 anos de história, é uma igreja madura já, né? Uma igreja que no Nordeste nós temos abertos agora, estamos abrindo novas unidades, e no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas, os regionais nos pediram uma coisa que para eles é importante. Em visita recente agora, eles me explicaram melhor. Falou, bispo, permita que na placa nós comecemos a colocar a fundação da denominação. E lá no Nordeste e Norte, todas as placas foram renovadas e eles colocaram, fundada em 1958. Porque muitas igrejas abrem, nem todas continuam. Porque as pessoas às vezes abrem igrejas, não porque Deus mandou, mas por dificuldades de lidar com a convivência com o próximo. A época que nós vivemos ela é tão terrível que hoje se fala do termo dos desigrejados. Segundo o censo do IBGE, pesquisa de 2010, são 14% dentro do segmento evangélico que já não se reúne mais no templo para cultuar o Senhor. Há alguns pastores, inclusive de renome em São Paulo, que deixaram as instituições e amaldiçoam as instituições e reúnem-se em lugares que não são mais templos e também dizem que agora não querem mais saber de instituição. E outro dia, numa conversa com ele, eu disse o seguinte: quem é que paga o seu salário? Essa comunidade que eu estou reunindo. Quem é que controla o dinheiro? Quem é que organiza? Tem horário para começar o culto lá quando você se reúne no teatro? Tem horário para terminar? Eu falei, irmão, o caminho não é esse. Jesus disse assim: suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E aqueles que já não conseguem mais viver em comunidade, que não é a ordem de homem, é a ordem de Deus, estão partindo por um caminho que não é o caminho da igreja. O caminho da igreja é um crescimento em convivência para que nós aprendamos uns com os outros. E eu vou falar nessa noite um pouco sobre isso. Então, lá no Nordeste, né, no Norte, no Nordeste, onde nós temos as igrejas, eles valorizam isso. Há quanto tempo existe a denominação? Porque há muito aventureiro, porque há muitas pessoas que tratam a igreja como um botequim que você abre ali, e aí fecha por lá, vai para lá. Mas a igreja é um negócio sério. Um membro uma vez da igreja disse assim: bispo, meu pai fechou o bar, e ele disse assim, ó, fala lá para o teu pastor que quero alugar para a igreja. Eu fui até o bairro, eu vi lá o salão até bom, de esquina, numa rua tranquila. Eu falei, ó, cheio de casas próximas. E eu disse, não, dá certo até, só que nós não podemos abrir. Ele falou, por que, bispo? Eu falei, porque eu não tenho material humano para mandar para cá, eu não tenho obreiro para mandar. Aí ele se apressou e disse assim, bispo, pode contar comigo. E eu sou, às vezes eu estrago as amizades, porque eu sou sincero demais. Eu olhei para ele assim, irmão, eu não posso contar com você, que você é imaturo. E igreja não é boteco. Você, para assumir uma igreja, você vai lidar com pessoas têm sentimentos, pessoas saem frustradas, pessoas podem sair, não da denominação, elas podem sair do Evangelho de Cristo. Então a responsabilidade é muito maior. Eu falei, olha, você um dia deu uma entrevista na rua e cantou uma música da RAM, isso espalhou toda a igreja, você foi motivo de gozação. Você é obreiro, só chega atrasado, você não tem comprometimento, você tem problema com a sua família. Como é que eu posso botar você como pastor dessa igreja, meu irmão? Está entendendo? O negócio é sério. Igreja não é brinquedo, meus irmãos. Igreja é coisa séria. Isso aqui não é um clube social. Clube você tem o Juventus, tem o Tietê, que a prefeitura tomou de volta. Eu vou preferir um com fio. Não é clube. Isso aqui é sério. Só para nós iniciarmos a palavra, para entender bem. Reino de Deus.
todas as pessoas que confessam e creem que Jesus Cristo é o Senhor, independente dos dias de culto e denominação. Instituição ou denominação serve para organizar, ponto. Reino de Deus, pessoas, denominação organiza, ponto. Deus não está nessa ou naquela denominação. Deus está onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, disse Jesus, eu me farei presente no meio deles. Essa história que Deus está aqui, acolá, a mão, o pé, o braço, o corpo todo de Deus, isso é balela furada do marketing fuleiro evangélico de hoje. Porque Deus está onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Mas a igreja, ela é pessoas. A igreja é pessoas. E aí, vamos falar um pouco para entender por que a igreja oscila tanto, meu. Por que a gente não consegue ter uma igreja, isso é de modo generalizado, crescente? A igreja geralmente era assim, ela cresce, diminui, cresce, diminui. Eu pastorei 11 anos numa unidade de Diadema, meu irmão. Aqueles que chegam hoje dizem assim, conta comigo, aí vai, daqui a pouco já não conta mais, e desce e vai. E se você colocar o seu coração na quantidade, você se entristece e perde a alegria da salvação, que não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com convicção de fé, que breve Jesus voltará. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia aí, ó, em Lucas 8, pode ficar sentado mesmo, capítulo 8, versículos 5 ao 8 e o versículo 11. Agora eu estava falando com o pastor nosso regional do Nordeste, e a gente está com um trabalho lá em Belmonte, em Pernambuco, e uma frente nova com os quilombolas lá em Catolézinho. Eles ganharam uma terra lá e o povo está animado, é culto de fogo, né? E aí está um salão muito pequenininho, ele nos mandou e-mail, nos ligou, falou, não, veio um salão aí, está um salão para 40, falei, procura de 100, vê tudo que você precisa de som, estrutura, nós vamos mandar o dinheiro. Aí o regional estava me dizendo, falou, bicho, você não sabe a perseguição que é lá, porque esse irmão um dia foi da denominação tal, e hoje é amaldiçoado. Se você sair da igreja aqui da Pentecostal da Bíblia e for para outra lá, você já é do diabo, não é mais de Deus. Irmão, não sei que evangelho mais deturpado é esse. As placas estão lutando como se fossem responsáveis por levar pessoas para o céu. Se a pessoa está na Renascer, na Quadrangular, na Assembleia de Deus, não tem nada a ver com isso. Cada um que crê em Jesus e faça o que quer fazer, meu irmão, segundo a palavra de Deus. Não é a denominação que salva, mas nós vamos entender um pouco hoje porque é que conturba, porque é que bagunça a coisa. Lucas 8, versículo 5 diz assim: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e o sufocaram as plantas. 8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Jesus vai ensinar de uma parábola, né? Pôr ao lado dele, faz uma comparação, e ele vai contar uma história dizendo o seguinte: olha, saiu lá o semeador a semear, e a semente é boa. Você crê que a semente é boa, irmãos? A semente, ela nunca é má, ela sempre é boa. Agora, a semente depende da terra. E quem é a terra, ou quem são as terras? Somos nós. As sementes que foram semeadas eram iguais, a palavra é a mesma, as pessoas são diferentes. E Jesus vai fazer o paralelo aí, justamente dizendo assim: olha, ele sai e lança a semente, a palavra para todos, mas quem recebe a palavra tem uma intenção ou sentimento diferenciado. E aí é que está o motivo do sucesso ou do insucesso do germinar da semente.
do produzir, do eclodir da semente. Os lugares diversos aonde pode cair a semente significam as personalidades ou as características daqueles irmãos e irmãs, daquelas pessoas que recebem a semente, bem como o uso que fazem dela. Vocês lembram que um tempo atrás passou um pastor lá no Fantástico, e não lembro que eu fui entrevistar ele, que ele pegou lá e falou para a mulher do membro da igreja, a mulher, irmã, e falou para ela que ela tinha que deitar com ele, tá? E ela falou com o marido, e o marido permitiu, e a mulher foi e deitou com o pastor, né? E ele teve relacionamento com ela, e ele disse que estava dentro da palavra. E aí o repórter do Fantástico foi lá, essas coisas que a gente fica escandalizado. E aí ele disse assim: pastor, mas não, eu tô dentro da Bíblia, mas onde é que está escrito? E ele mostrou: está aqui, ó, está vendo? Está aqui, ó, pega a mulher, acho que era Osés, não sei, e adultera. E o repórter leu e falou: não, pastor, não tem acento, é mulher adúltera, não é para o senhor adulterar com a mulher. E aí ele pegou e disse o seguinte, ele olhou e falou: olha, foi bom você falar isso, porque eu percebo que o Espírito Santo está aqui. Aí eu falei, nessa hora eu já estava querendo entrar na TV e pegar o dito cujo do pastor. E o marido da mulher liberou, e a mulher teve relacionamento com ele, porque ele leu e uma colocou um acento, outro não tinha. Então, irmãos, a palavra é imutável. O problema está como eu interpreto ela. O problema está em quem recebe a palavra. Tem os crentes que andam buscando os versículos na caixa do papagaio, que é perigoso. O cara não lê a Bíblia, não conhece o contexto bíblico, não faz exegese homilética, não sabe nem o que acha é hermenêutica. Mas ele é daquela que ora e sacode a Bíblia assim, onde abriu, ele diz assim: ó, Deus está falando para fazer isso, e ele segue. É como você interpreta. Então a semente é boa. O problema está que aquele que recebe às vezes não entende o que a palavra diz, e eu vou ser mais cruel ainda. Às vezes aquele que prega não sabe o que está pregando, e aí é que é o problema, porque ele ensina errado, o povo entende errado e vai seguindo. E o que eu fico mais escandalizado é que tinha gente na igreja do cara. Imaginou? Tem doido para todo tipo de igreja. Mas vamos lá falar um pouco sobre isso. Ele vai falar sobre a terra batida, dura, não arada, né? Que ele sai, lança a semente e parte dela cai à beira do caminho. A beira do caminho é terra onde as pessoas vão pisando, onde é passagem. E essa terra, ela cria uma certa resistência. Ela não é tão fácil. Depois de muitos, quando você vai comprar um piso hoje, os caras falam assim, no fim de um cara, ele falou: vai passar muita gente? Não, tantas por hora. E eles fazem um cálculo de tantas pessoas passando para determinar a resistência daquele piso, para que ele possa vender o piso certo e não tenha um desgaste tão rápido. E essa terra aqui é aquela que ela vai criando resistência, que ela vai sendo difícil de ser semeada. E ela foi pisada, e as aves do céu veio e a comeram, versículo 5. Aí o versículo 12 é a interpretação que o Senhor dá depois que os discípulos perguntam. Ele diz assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Ele ouve a palavra. Sabe aquele cara que ele gosta de vir no templo? São os tais dos simpatizantes da igreja, simpatizantes do pastor, simpatizantes do grupo de louvor, simpatizantes da boa recepção, mas de fato ele não consegue crer na palavra de Deus. Ele ouve até dá glória a Deus, ensaia alguns aleluias, mas não consegue ter raízes nessa palavra. Por que não cremos? Por causa da nossa religiosidade, métodos, ideologias, ritos. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e fala assim: não, mas eu tenho a minha forma de crer. Ele não entende, não consegue abrir o seu coração para receber a palavra e permitir que ela faça a obra. Então ele está acostumado, como por exemplo dentro do próprio segmento evangélico, às vezes em crentes com vícios religiosos. Então tem aquela irmã que ela ora naquele cantinho, daquele jeito, tem que ser assim. Todo mundo que não ora assim, para ela Deus não ouve.
Ou é aquele, por exemplo, que se a camisa não estiver fechada até o último botão do pescoço, numa época quando a gente engorda e emagrece, é difícil controlar esse trem. Como é que você vai ficar abotoado direto? E para uns isso é santidade. Um pastor disse outro dia, já faz um tempo, aliás, que se você dorme sem pijama, o Espírito Santo não te visita. E eu cheguei na igreja no final do culto, Priscila e o irmão veio desesperado: bispo, o pastor pregou hoje e falou assim: se não dormir com o pijama, o Espírito Santo não visita. Aí eu dei risada e falei: irmão, é porque ele abriu uma fábrica de pijamas. Que história é essa de o Espírito Santo visitar, irmão? Ele não chega no lugar vazio, nem antes nem depois, nem visita. Ele está comigo onde eu for. É 24 horas por dia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então ele diz que agora eu sou o templo do Espírito. Quando eu entendo essas coisas, eu começo a quebrar a religiosidade. Mamãe tinha um negócio em casa e a gente morava num barraco, era um bem pobrezinho, e eu havia hora de tacar fogo naquele trem, porque ela ensinava pra gente que tinha que pegar a vela, acender no canto mais alto da casa para o anjo da guarda. Quando dava chuva de vento, meu pai tinha um outro costume. Ele pegava uma peixeira, ia para a porta, primeiro jogava um baldinho de água assim, em cruz, em X, e com a faca fazia não sei o que, uma oração. Pai, para que? Isso é para diminuir os ventos. E tem pessoas que vêm com essas religiosidades e credos, e quando ouve a palavra de Deus, ele até se empolga, mas não consegue se entregar de fato. Quando você fala sobre Jesus, ele prefere ou ela prefere agarrar nessas coisas. Então o coração fica endurecido por não simpatizar com quem está pregando, ensinando. Eu vi o filme na igreja foi do Josué. Terminou o culto, um negão assim de quase 2 metros. Olha a massa do homem. Ele falou assim: ô bispo, eu vou falar com o senhor. Eu não ia com a sua cara não. Eu já comecei a tremer. Falei: será que eu falei algo que esse irmão não gostou, meu Deus? Me deu uma suadeira fria. Ele falou assim: não, porque eu ia com a sua cara, só ser muito metido. Mas eu vi hoje que você é homem de Deus, cara. Eu quero oração de você. Eu falei: graças a Deus. Às vezes a pessoa não vai com o culto. Irmãos, como tem crente preconceituoso. Às vezes está dentro do culto, aí o louvor que a irmã cantou não é como ele acha que tem que cantar. Para ele já deu, não opera. Irmão do céu, preste atenção, cada um vai no altar e a oferta é individual. O Dr. Russell Shedd falou uma coisa que é maravilhosa. Ele disse assim, ó, ele falou: dízimo é lei. Você tem que levar, é o 10%, acabou, está determinado. Agora oferta é voluntário e pessoal, é o que cada um pode demonstrar a Deus a sua gratidão, o amor para com Ele. Então você vem trazer o seu louvor para o Senhor, ou prestar o seu culto a Deus, não é dízimo, porque Deus não está dizendo que você tem que estar no parede às 18 horas todo domingo, senão eu te pego, miserável. Não é isso que Deus diz. Mas a palavra diz que quando eu venho à presença do Senhor, meus irmãos, eu venho com cânticos, eu venho com louvores, eu tenho salmo, que nós possamos orar, interceder uns pelos outros. É algo que não é uma obrigação, tem que ser voluntário. É trazer para o Senhor aquilo que cada um quer para adorar a Ele. É óbvio, dentro do bom senso, né? Explicar nos mínimos detalhes, senão depois falar liberou tudo, liberou geral, aí eu apanho da velha guarda e vamos embora. Trazendo, não simpatiza com o pregador, com o ensinador, traz uma revelação de Deus por conta do estereótipo, é preconceituoso, antipático, e essas coisas todas impedem a pessoa de receber a palavra e a palavra fazer efeito na sua vida. Queremos encontrar às vezes lógicas humanas nas ações de Deus, e essas coisas impedem que a palavra crie raiz. Olhamos mais para as nossas impossibilidades do que para a capacidade sobrenatural do Senhor. A gente começa a tratar Deus como se fosse um humano igual a gente, que é limitado, que é falho, e Deus não é nada disso. Deus é maior, muito maior do que isso. Deus faz coisas que a nós homens é impossível. É impossível. Por falta de experiências pessoais com Deus, não conhecemos a Deus e não conseguimos desejá-lo a ponto de buscá-lo e encontrá-lo. Esse coração está lá, a semente é lançada, mas ele não quer saber de Deus. Ele simpatiza, mas de fato ele não produz para o reino de Deus. Sem contar que nós seres humanos temos um temperamento difícil e raramente admitimos isso. Eu lembro no curso de psicologia pastoral lá do Tim LaHaye, que ele fala sobre os temperamentos, e aí eu descobri que era sanguíneo com um colega. Eu falei: vou matar a igreja então, porque o negócio é explosivo.
Tem gente que é iracundo, irmãos. Tem gente que ele está feliz e a face dele, ou ele vem, parece que você olha e fala: meu, esse cara vai matar um, ele está feliz. Aquele dia que ele está feliz. Temperamentos que são descontrolados, a pessoa está bem, de repente explosiva, fala o que não deveria falar, trata o próximo como não deveria tratar. E aí às vezes a gente joga essa culpa em Deus e pergunta: Deus, por que a igreja não cresce? Por que disso? Sabe por quê? Põe a mão no peito e diz assim: eu sou um dos motivos. Deus é perfeito, Deus é amoroso, o poder de Deus está operando na igreja por intermédio de nós, mas a gente nós somos. Eu digo o seguinte, irmão: só quem gosta de crente é Jesus, que é difícil. Você dá emprego para crente, você geralmente vai ter problema. Você confia um cargo no crente, é difícil. Eu não sei, ali passou, sou empresário, eu tive as minhas más experiências. Talvez você não teve, então glória a Deus pela sua vida. Eu estou errando na minha escolha lá. Mas o povo problemático é só Jesus que gosta. A gente é duro de coração. Aqui eu falo para os que não conhecem a Jesus e para os que conhecem a Jesus. Porque os que não conhecem estão presos na sua religiosidade, nas suas crendices. E os que conhecem não abrem mão do seu jeito de ser. Vem para a igreja, aceita Jesus, desce as águas. E alguns que ainda ousam dizer: eu nasci assim, vou morrer assim, se Deus me quiser é desse jeito. Nunca leu Jeremias capítulo 18. Que Deus quebra o vaso, que Deus faz o vaso de novo. Esses dias um regional me ligou, o Chico, e falou assim: ô bispo, o senhor não sabe, rapaz, fui falar com o pastor tal, que eu fui para tal cidade. E aí ele falou assim: mas você foi pastor em tal cidade? Eu não iria. Aí o regional falou assim: mas pastor, e se Deus te mandasse? Paz, não sabe o que foi que o pastor falou? Nem que Deus mandar, meu irmão, não vou. Pensa, gente, se o negócio não é grave. Se os pastores, estou falando de pastor de 5 anos de pastoreio, cara de mais de 30 anos. Se um cara desse diz assim: mas nem que Deus manda eu não faço. Quantas barreiras o Espírito Santo tem tido que vencer dentro da própria igreja para fazer a sua obra? Quantas dificuldades, não estou dizendo de fora não, agora nós os da igreja colocamos diante de Deus pedras de tropeço. Deus traz o cara, uma prostituta ia passando na rua e viu um culto de louvor, aí ela ia se prostituir, aí ela olhou para a igreja, aí entrou, sentou, as irmãs já olharam e coisa e tal, o pastor fez o apelo, em lágrimas ela foi à frente e aceitou a Jesus. As irmãs logo abraçaram e coisa e tal, olha, pega o nome, aquela história toda, né? O cadastro é santo, aleluia, parece que até o nome no livro da vida ali, aquela hora. E aí a pessoa vai, volta o culto tal, e aí ela voltou no outro culto. Só que ela voltou com as roupas de prostituta, porque é o guarda-roupa que ela tinha. E as irmãs que pediram para ela voltar e que abraçaram ela tão carinhosamente, aí já começaram a olhar ela esquisito e afastar-se dela. E ela percebeu que estava sendo repudiada, estava sendo discriminada, uma igreja que havia recebido tão amorosamente quando ela levantou a mão. Esse negócio é meio maligno. Parece que quando levanta a mão está dizendo assim: ó, sou da tribo de vocês. Mas aí vem os caciques e diz: se não andar na nossa lei, você está fora da tribo. E se não fosse o Espírito Santo que continua regimentando vários largados por tribos por aí, irmãos, o que seria da igreja do Senhor? Aí ela vai e depois deixa a igreja. Por quê? Porque nós somos geralmente o problema maior que o Espírito Santo enfrenta para fazer a sua obra. Recebi uma informação última, que eu mandei até investigar, porque eu não acredito, que uma irmã entrou de calça na igreja. Aí a mulher do pastor foi lá e falou assim: irmã, você está escandalizando, vem para cá, tem um lugarzinho para você. Colocou no corredor do lado de fora da igreja. Eu falei para o regional: veja, e se for eu vou pegar o avião e vou ir. Nós geralmente somos o maior problema e empecilho da obra de Deus, irmãos. Coração duro. Quando a gente diz assim: nem que Deus mande eu não faço, não desafia Deus não, irmãos. Eu já tive experiências aqui mesmo no Paris, terríveis, porque não reconheceu o temor que deveria ter de Deus. Quem é o homem para desafiar Deus, meu irmão? Você está maluco? Então essa terra batida, a semente vai, não entra, aí o diabo vem, leva ela embora.
Aí vem aquela outra terra, do versículo 6, que caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Versículo 13 tem interpretação. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Olha só. A parte da planta que cresce para baixo, germinando dentro do solo, ela vai fixando-se e fornecendo a água e o nutriente necessário para que a planta possa se firmar, criar corpo. Se não tiver raiz, se não for profundo e buscar os nutrientes necessários, irmãos, não tem como ser firme, não tem como se firmar. Alguns de nós, sabe o que a gente faz? Somente por um instante a gente crê, raso na fé, não suportamos provações. Tem pessoas que vêm para o Evangelho e imaginam o seguinte, que agora, mas isso é fruto da pregação aloprada e dos cânticos aloprados que são feitos, das letras dos cânticos, que é aquela coisa, você vem que agora é só vitória, que agora você vai ser só cabeça, e a sua vida vai ser um mar de rosas. Isso é a maior mentira. Jesus nunca prometeu esse negócio na Bíblia. Jesus disse assim, você vai ter aflição nesse mundo, mas você tem bom ânimo, porque eu venci. Crê em mim que você vai ter a condição de suportar as coisas aí. Aí a gente pensa que aceitei Jesus, entrei dentro daquelas portas, agora pronto, a minha vida é só vitória, é só glória. Só que aí você entra na igreja e é mandado embora. Que raio de glória é esse? Aí o carro que você conseguia pagar, você não consegue mais. E agora? O que é que ele faz? Ele vai procurar outra religião, porque essa daqui não está forte. Tem que ir um lugar mais forte, mais poderoso, porque aqui a fé está pequena. Esse negócio, e hoje é comum ter evangélicos que eles participam dos cultos em um templo evangélico e vão lá nas benzedoras também, e uns que são maçons e por aí afora, e vai andando esse trem, está tudo certo, porque o que importa é ser atendido o seu desejo carnal. Mas o evangelho de Jesus, ele nos chama para ser o único dele. Quem é noivo, irmão, quando você diz assim, estou noivo da menina ou noivo do menino, o que é que você está dizendo? Não vou te trair, não quero outro, eu tenho um compromisso com você. Não é à toa que a igreja é chamada noiva, e Jesus buscará essa noiva, irmãos. Essa noiva que está prometida, ataviada para o noivo, que é Jesus. Nós temos um compromisso com ele. Não pode flertar com outro, não pode flertar com outra crença, com outra fé. Aí essas pessoas não aguentam essas provações. Precisamos arar a nossa vida, que é a terra, conhecer, estudar, comparar, aplicar a palavra de Deus. E a palavra, porque é a palavra de Deus que nos nutre. Preguei numa igreja nossa aí, numa banda de fora, e eu preguei sobre Jó. Aí eu disse que Jó, se Deus falou que Jó era o cara ideal, íntegro, e fez aquilo com Jó, imagine com quem não é íntegro. Aí terminou a pregação, o pastor veio, e é da nossa denominação, acabou comigo, Chico. Eu falei, tem esse pastor que é meio doido, né? Ele falou assim, irmãos, a igreja é vencedora, você nasceu para vencer, lá aquela balela furada toda, que o cara fala de vencer, mas as contas tudo atrasadas, carro endividado, não tem onde morar, e vive pregando que não vive, e acredita nesse trem, e é por isso que está com a vida arrebentada. Aí eu falei assim, meu Deus, esse cara é louco. Aí eu falei, deixei para lá. Aí eu falei com o pastor que foi comigo, eu falei, eu não dou 3 meses para esse cara me ligar, mas é dito feito. Isso para me ajudar a tomar um aperto. Quase que a minha língua coçou, irmão, para falar assim, enfoca, irmão. Chama ele e diz assim, eu vou trazer a existência que não existe. Traz a existência que não existe agora, irmão. Gente, eu tenho que saber que a palavra de Deus não me torne anjo. Ela molda o meu caráter, não me isenta de sofrimentos, de dores, de enfermidades, não me isenta de desemprego, de falência de empresa. Jesus morreu na cruz do Calvário, e o maior propósito de Jesus não é enriquecer ninguém, é nos aproximar de Deus, e naquele dia no arrebatamento nos receber nos céus e nos levar até o Pai na mansão celestial. Agora, esse tipo de pregação, o evangelho hoje não está mais em moda, não faz sucesso, e o povo não quer, e é por isso que vão atrás dessas baboseiras e vão seguindo. Mas aí são pessoas que são rasas na fé, que na primeira dificuldade, que numa enfermidade, que num câncer, como é que pode eu ter câncer? Eu sou crente em Jesus. Uma vez uma mulher foi no programa da Luciana Gimenez e falou assim,
Se Deus existe, onde estava Deus quando a minha filha foi estuprada e morta? Uma menina, uma criança. Aí eu acho que foi o bispo G, falou assim: Deus estava no mesmo lugar quando Jesus apanhou, foi crucificado e morto. Nós queremos para nós uma isenção, vamos dizer assim, tem crente que é ousado: Senhor, manda chuva. Não queria que chovesse hoje. Olha que egoísmo. Ai, Senhor, não dá para mandar um sol hoje, mas o outro, a terra está precisando de chuva lá. E as nossas orações geralmente não são atendidas, porque a Bíblia diz que a gente pede a Deus pensando em si próprio, pensando no nosso próprio deleite. Aí você cria esses crentes assim, que é só vitória, que é só glória, é só poder. Quando vem a adversidade, irmão, ele cai fora, porque ele não está enraizado na palavra de Deus. A igreja que vai permanecer fiel é aquela que vai sobreviver debaixo da perseguição que ainda virá em nosso país. A igreja que vai sobreviver e que Jesus encontrará é aquela que, se tiver que morrer, morrerá, mas não negará que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É essa a igreja. Aí essa daqui cai entre as pedras, não consegue, né? Não tem a umidade. Ele crê por algum tempo, mas não era fina a camada de terra entre as pedras, com pouca umidade, e com a ação do sol, a pouca umidade evapora, e aí sem umidade a planta murcha. Processo natural. Eu me lembro que no início da minha conversão dava com os caras de revelação, era terrível. Os homens revelavam raio-x de Deus. Tinha um que revelava mesmo, sabe? Um cara, eu liguei para ele e falou assim: meu irmão, você cortou o cabelo hoje? Eu falei: misericórdia, cortei mesmo. O cara estava lá em Alagoas, irmãos, e eu aqui em São Paulo. Ele falou assim: você foi procurar uma casa? Eu falei: misericórdia. Eu falei: procurei. A sua casa é onde muro alto de esquina. Eu falei: mas eu não sei se eu vou comprar. Não, Deus já te deu, e é onde eu moro hoje. Tem gente de Deus que ouve a voz de Deus. Tem profecia sim, tem muita profetada, tem carnalidade, mas ainda há gente. Eu fico pensando, tem uns caras que zombam dos pentecostais, né? Eu vou pregar com agora, acho que eu vou dar uma zombadinha lá também, porque eles bagunçam a gente. Os pentecostais fala língua estranha, irmão, acredita nessas coisas? A gente acredita. Falei: graças a Deus que a gente crê na palavra e acredita no que está escrito nela e vive ela. Ora, agora, se você, meu irmão, não acreditar na palavra, os dons não te manterão firmes. Não te manterá firme. Sabe o que mantém firme? É isso aqui, ó. É a madrugada comendo a escritura sagrada. Porque vai ter dia que você vai pedir revelação e Deus não vai revelar coisa alguma. Tem dia que você ora: Deus, usa alguém falar comigo. Deus não vai usar ninguém. Tem dia que você vai pedir para ter um sonho, mas nem pesadelo você vai ter. Deus se cala, não dá sinal algum. A minha palavra te basta. Creia nela. Está firme na palavra. Terra agora que recebeu a semente, só que diz que caiu entre espinhos. Outra parte caiu entre espinhos. Versículo 7, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Versículo 14, a interpretação. Aqui caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Sufocar é impedir que você respire. Quando eu fui para Jesus, eu e meu sócio, nós tínhamos uma vida muito assim bagunçada mesmo, da bagunça geral, que eu não posso nem testemunhar. E a gente, um dia ele falou assim: meu, vamos para a igreja. Eu falei assim: meu, que papo de igreja? Ele falou: não, eu fui da igreja há muito tempo, até estranhei, porque ele era pior do que eu. Eu falei: pô, eu não conheço, mas você já conhecia. E nós fomos para a igreja, era Renascer em Cristo, lá em São Bernardo, bispo Daniel na época, né? Hoje a gente não está mais lá. E aí entramos lá, e na ida já bateram no meu carro, já não queria ir. E ele parou, o cara de copo de cachaça, de bagunça, falou assim: meu, isso é o diabo que não quer que você vá para a igreja. Pega só a placa do cara e vamos. Aí eu vi o cara tão, falei: meu, o cara bateu no meu carro, enfim, vamos embora. E cheguei lá, eu vi a palavra de Deus, e aí o povo ia lá na frente aceitar Jesus, e o bispo colocava a mão e uns caíam. Eu olhei assim e falei: meu, aquele cara fica empurrando. E aí eu pensei comigo: se ele me empurrar, eu meto a mão na orelha dele. E venha para cá. E aí uma hora eu fechei o olho, porque eu não queria ver aquele negócio, mas começou a me dar uma tremedeira, uma fraqueza no corpo. Quando eu dei por mim, eu estava lá na frente, ele colocou a mão, e quando eu dei por mim já estava sendo levantado. Deus faz coisas tremendas, irmãos. E nós começamos a caminhada juntos no Evangelho. Fomos para Renascer. Depois de 3 meses eu fui para a Pentecostal da Bíblia, fui batizado e estou até hoje. E ele foi para a sede, e depois de um tempo nós começamos a ganhar dinheiro, e ele caiu fora. Porque ele
começou a ter dinheiro para fechar boate para ele, para os amigos. E aí a gente sabia, né? Os esquemas falaram assim: meu, você não está mais na igreja? E ele falou assim: não, cara, mas nós orávamos de manhã, entregávamos o dízimo pequenininho do negócio que nós começamos. Quando a gente começou a ganhar muito dinheiro, aí o cara se perdeu de vez. Aí ele se perdeu de carteado de pôquer, irmão. Uma noite assim, 5 pau para ele era brincadeira. Prostituta era semanalmente, mas não era, né? Era coisa assim de, quanto é a hora? 3 contos, 5 contos. Aí ele começou a ir numa balada, de BMW, viagem para lá e para o cara começou a ir mesmo. Aí um dia eu sentei com ele e falei assim: meu, marquei um almoço com ele, falei: ô Japa, falei: você está preparado para perder tudo que você tem? Ele arregalou o olho: porque Deus te falou alguma coisa? Às vezes as pessoas querem ter a gente como guru, né? Tem um lá que vive me ligando, fala: vai para a igreja, é feliz. Eu não sou guru, meu irmão. Tem gente que só quer receber revelação. Vai ter compromisso com Deus, vai ler a palavra, vai prestar o teu culto a Deus, vai ter vida com Deus, vai ter comprometimento com... Tem igrejas aí dos movimentos, até algumas nossas mesmo, que vivem abaixo da revelação. Mas esse povo não tem raiz, porque não está na palavra. Eu digo que o pastor não entregar uma revelação para ele, ele começa a pensar em cair fora. Porque o profeta está falhando, o revelatório está com defeito. Não é essa a igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que está firme na palavra, que continua seguindo firme nos propósitos de Deus, gente. Aí sabe o que acontece? Eu falei para ele: você vai perder tudo que você tem, meu. Eu falei: ó, eu vou te falar uma coisa, eu estou pronto para perder tudo que eu tenho, porque eu já encontrei o que é mais precioso, que é Jesus. Agora eu quero saber se você está pronto. Aí ele começou a ficar preocupado. Aí uma vez eu mandei um e-mail, ele não largou a bagunça, eu mandei um e-mail para ele dizendo que ia acontecer algumas coisas. Ele começou a ter empresas grandes fora do estado de São Paulo. Aí quando quebrou um grupo dele lá em Minas, aí ele resgatou o e-mail que eu tinha escrito do que Deus ia fazer. Aí rapidinho voltou para Jesus. Agora ele está firme na Batista, está dando glória a Deus, orando, jejuando. Eu falei: aprendeu, né, malandro? Meus irmãos, a palavra é a mesma. O problema é que as riquezas desse mundo, as coisas desse mundo sufocam as pessoas. E quando elas, o cara entra na igreja, geralmente é assim, ó: vem a pé, tem nem o carro, não tem emprego. Aí Deus começa a abençoar, aí Deus começa a prosperar, aí compra o primeiro carro, aí compra um carro melhor, depois o carro automático, aí tem o primeiro carro zero, aí começa a crescer, compra uma casa melhor e vai crescendo. Aí daqui a pouco, o domingo ameaçou as nuvens, falou assim: irmão, não vamos para a igreja hoje não, parece que vai chover. Quando não tinha nada, debaixo de tempestade ele via. A semente continua sendo a mesma. Eu me lembro da palavra quando era um pobretão, e hoje na condição que Deus me deu. Não sou rico, mas vivo muito bem. E eu sei que a palavra continua a mesma. Deus não muda a sua palavra, irmãos. Agora os espinhos sufocam. Então tem pessoas que fazem a campanha e recebem a bênção e cai fora. Tem crente que quando Deus abençoa ele um pouquinho mais, ele larga o evangelho. Estou falando de denominação não, estou falando de ficar no grupo, estou falando de evangelho, de vida com Deus. Imagina um pedaço de terra onde se planta diversos tipos de frutos, de legumes, todos misturados, disputando o espaço, o sol e a água. Em que focar? O que escolher? Já imaginou o que você plantou aqui? É feijão, aí de repente você está andando misturado com pé de bananeira, abacaxi, tudo misturado. Qual é a prioridade? Qual planta prevalecerá, tirando a água necessária e os nutrientes do solo? Precisamos ter claro na nossa mente o que é que está em primeiro lugar para nós, o que é mais válido para nós. As más companhias influenciam, seduzem, distorcem, prejudicam aqueles que deveriam ser cristãos genuínos. Salmos 1, verso 1, careca de saber, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí não consegue caminhar por fé, somente por vista. Não é ainda uma pessoa espiritual, mas é carnal, é natural. Ele não consegue seguir assim, ver. Eu olho, eu não vejo uma igreja vazia, eu vejo uma igreja cheia e ela crescendo. Eu vejo coisas que Deus vai fazer daqui a 10 anos. Eu criei um hábito de projetar minha vida sempre para 10 anos. Cheguei numa etapa agora que fechou o ciclo, estou olhando daqui a 10 anos para frente. E Deus, Ele vai porque é segundo a fé. Quando você acessa lá o FTSA, a Faculdade de Teologia Sul-Americana, da parceria que nós fizemos, o cara não tinha dinheiro nem nada, ele só queria ter uma faculdade teológica.
Ele tinha um sonho, conheceu um americano crente, falou, procura um terreno. Ele procurou um terreno, ligou para o americano, $60 mil. O americano falou, mas esse terreno é bom? Ah, não é tão bem localizado. Não, procura um terreno bom e bem localizado. Ele achou, há 20 anos atrás. Ligou para o americano, ó, só que um melhor, do lado do shopping, maior, bem localizado, $300 mil. O americano mandou os $300 mil, ele comprou os 36 mil metros de terra onde está a Faculdade de Teologia Sul-Americana. O americano veio ao Brasil, conheceu as terras, falou, o que você quer fazer aqui? O cara é um Durango, o Jorge e o Antônio Carlos, são os fundadores, conheci os dois, saí com os dois, onde não tinha nada. E o americano falou assim, o que você pensa fazer? Eu queria fazer um prédio ali, só um sonho, eu queria fazer isso aí. Ele falou assim, faz um orçamento, $1.700.000. O americano bancou toda a construção, $2 milhões. Você vai para Londrina, é maravilhosa a faculdade. E ele não tinha um centavo. Agora a pergunta é o seguinte, você tem que crer e não permitir que esses espinhos sufoquem a sua fé. Tem que saber que, como é que Deus vai nos dar as grandes coisas se eu não sei lidar com as pequenas? Vou finalizar aqui, falar um pouco do crente da terra boa, né? Tem que falar, pelo amor de Deus. Diz assim, o versículo 8 ainda, outro caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. E aí o versículo 15 está a tradução disso, a interpretação, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Continuar firme, constante, irmãos, seguir reto, permanecer sem mudar ou variar de intenção. Uma vez eu reuni os músicos da igreja, eles faltaram lá no Congresso das Irmãs, e aí foi meio que um boicote. Aí eu fiquei sabendo, falei, não é possível esse trem. Aí os músicos voltaram, eu falei, reuni eles, falei o seguinte, para algum músico aqui, está sendo pesado tocar na igreja? Aí, não, porque se estiver muito fadigante para vocês, não precisa tocar ninguém aqui. Vou voltar a fazer os cultos que nós fazemos quando eu comecei essa igreja lá atrás, nas Palmas e no Gogó. E vocês ficam sabendo uma coisa, a glória de Deus vai descer. Irmãos, é com perseverança. Outro dia tem um cara que não foi para a igreja que disse que um rato estava na porta dele. Eu falei, meu Deus, sabe? São motivos assim que eu fico perguntando se é verdade ou se o cara teve a criatividade de inventar uma mentira dessa. Perseverante, firmes, sempre. E essas coisas com Deus, geralmente elas são perceptíveis na nossa vida física e pessoal. Quando a pessoa diz assim, vou começar um regime, e está sempre quebrando, queira Deus que eu esteja na carne no que eu vou falar agora. Mas pode ser que também na vida espiritual não é uma pessoa que tem firmeza naquilo que diz. Pode ser. Não é bíblico, você pode não aceitar. Mas só que Jesus faz uma observação que me inquieta. Ele diz assim, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. O meu modo de viver vai dizer que cristão eu sou. A boa terra produz bem, acolhe a semente, que é a palavra de Deus, e contribui, crê no processo da germinação. O coração, quando ele está quebrantado, está disposto não somente a crer, como também a disseminar a fé para outros. Por que quando nós éramos novos convertidos, a gente queria falar de Jesus para todo mundo e hoje nós não queremos mais? O que mudou? A semente é a mesma, a palavra continua a mesma. São pessoas que permanecem, que perseveram, a boa terra aqui, crendo, tem raízes profundas. Ele absorve a água, o Espírito Santo, os nutrientes da terra, que é a palavra de Deus, necessários para se manter firme e frutífero. Seguir reto. A palavra de Deus está acima da tradição, está acima da ideologia, da cultura. Essa pessoa rende-se por completo à vontade do Senhor e diz, Senhor, faz a tua vontade em mim. A terra, quando é boa, torna mais rápido o processo de plantio, a colheita, coisas boas. Não tem aquele fruto mirrado, a fruto no pé está excelente. Nós precisamos nos conhecer e pedir a Deus forças, irmãos.
porque alguém trouxe essa igreja, que nós chamamos de igreja, né, a denominação, até aqui, 50, 55 anos de idade. E nós temos um desafio, porque dizem alguns missiólogos que Jesus não volta agora, porque muita gente não conhece a palavra de Deus ainda. Então vamos nos preparar. Você imaginou quanto tempo ainda virá? E quem é que serão os novos pastores da igreja? Os evangelistas, os missionários. Você pode colocar em pé em nome de Jesus. Nós precisamos meditar a respeito das verdades na Escritura Sagrada e estabelecê-las como princípio de vida. A fim de não sucumbir às provações, às tentações. Senhor, eu quero ser terra boa. Meu Deus, eu quero, quando eu ouvir algo que não me agrade, eu suportar o meu irmão. Quando o meu irmão errar, eu quero relevar, perdoar, porque eu também erro. Senhor, eu quero olhar para a Tua palavra e tê-la não como um livro de estante, de prateleira, mas um livro onde eu vou retirar ali uma norma de conduta para a minha vida, Senhor. Meu Deus, nos ajuda como igreja. Nos ajuda, Pai, a ser árvores frutíferas. Meu Deus, que a terra seja boa. Vem nessa noite, Espírito Santo, limpando a terra, Senhor. Vai tirando as pedras, vai tirando, Senhor, aquele material de demolição que está na terra, Senhor. Meu Deus, vai arando, abre essa terra hoje, rasga esse coração hoje. Labarassuri Micalamandarácia. Em nome de Jesus, ó Deus, vai trabalhando em nossa vida, em nossa mente, Pai. Que eu seja frutífero, Senhor. Não existe igreja ruim ou igreja boa, porque somos nós a igreja. Nós somos responsáveis pela difusão do Evangelho, Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Só com esse pedacinho que diz assim: por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, que eu não posso ver com os meus olhos carnais. Mas eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Pelos 55 anos do Paris, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça ao Senhor, igreja. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradecemos pela família, te agradecemos pelo ministério, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu agradeço, Pai, por ter me tirado da prostituição, por ter me tirado, Senhor, da bebedeira, por ter me tirado, Senhor, do lamaçal do pecado, por ter me lavado com a bica da graça, Senhor, por ter me colocado vestes novas, por ter constituído-me, Pai, ministro da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela denominação na qual eu cresci e aprendi. Eu te agradeço, Pai, pelos pastores mais velhos, pelas pastoras, pelas igrejas, pelos templos que foram abertos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa igreja no Paris. Senhor,
a boa terra aqui. Senhor, a tua semente foi lançada, serão perseverantes, produzirão 1 a 100, e o teu nome será glorificado, Pai. Nós te agradecemos e nós vamos finalizar declarando isso ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado. Você pode dar um abraço no teu irmão e dizer assim: continua sendo boa terra, Deus te abençoe, continua frutificando, persevera. O Senhor está conosco, Jesus está no meio de nós.